Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vamos seguir adiante aí, nós temos que conversar algo nessa manhã. Dando continuidade, falando sobre a eterna aliança, gente. E eu não sei se você está com anotações aí, mas eu quero te falar que isso é importante demais, nós compreendermos no nosso coração a base de toda essa aliança. Qual foi a proposta, e domingo passado eu estava falando sobre isso, e o propósito da nova aliança é justamente a transformação. O homem havia perdido a natureza de Deus e em Cristo Jesus traz de volta, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício trazendo de volta aquilo que eu e você somos. Então, quanto mais nós tivermos entendimento e revelação sobre ser nova criatura, mais a gente se posiciona nesse mundo diante das situações para vencer. Então, olhar no espelho, olhar muitas vezes, gente, um sentimento, olhar num rosto que a gente vê defeitos e falhas, porque esse faz parte desse lado do homem, esse homem exterior. Mas eu quero te dizer que no fundo lá que você é um ser espiritual. E nós temos que então ter esse entendimento sobre ser nova criatura, ok? Então vamos lá, o texto básico que eu estou usando é esse aí mesmo. Hoje eu vou falar sobre a nova aliança, uma aliança vitoriosa. Jeremias 32:40, está escrito que Deus fará comigo e contigo uma eterna aliança. É o texto básico que eu estou usando, tá? Isso lá já estava sendo profetizado. Segundo a qual Deus não deixará de fazer o bem, guarda esse detalhe. E eu vou colocar o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. No verso 41, Deus disse: eu vou me alegrar por causa deles e vou fazer o bem. Ele vai plantar eu e você firmemente, que isso aí está escrito, é o que Ele estabeleceu através dessa aliança. Então, em Hebreus 8:6, o mediador disso é Jesus. Nós sabemos que trouxe esse novo acordo que Ele nos oferece. Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos viver através dele. Alguém lembra aí que a gente leu João 3,16, a paixão de Deus? E aí, a velha aliança não era perfeita porque não trazia transformação. Esse foi o tópico do que eu falei domingo passado, se você teve aqui. Se você não teve, dá uma assistida lá no canal do YouTube, ou do Exerça Sua Fé, ou da Academia, e você vai assistir. Ok, então vamos seguir aqui, só para lembrar que a transformação é o segredo. Eu sou uma nova criatura e Deus nos concedeu poder através do Espírito Santo em nós, para que nós pudéssemos viver uma jornada sobre a face da terra agora, que cresce, que progride, que prospera. Mas veja o detalhe, debaixo do propósito de Deus, ou seja, debaixo da direção dele. Se você olhar bem, todos os homens do passado, em termos daquilo que Deus estabeleceu para eles foram bem-sucedidos porque andaram debaixo do propósito de Deus. Não é diferente. Eu venho ensinando a força disso, gente, porque nós somos o corpo e Jesus é a cabeça. Ele é o comando e nós somos a execução do comando. Então, quando eu entendo isso, eu vejo então que dá certo. O que falta é muito ensino na igreja do Senhor para compreender que não é o meu plano sendo estabelecido, mas é o plano de Deus, e nós descobrindo, nós abrindo nosso coração para compreender qual é a vontade dEle para a nossa vida. Você vê aqui no livro de Provérbios, vai aqui comigo, em Provérbios 14. Vai do lado, 16 diz assim, verso 1: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Muito bom, né? Porque Ele é a perfeita direção para todos nós. Agora veja, capítulo 14, não fecha não, verso 12: há caminho que ao homem parece direito, parece perfeito, parece legal, mas no final dá em caminhos de morte. Porque não é uma questão do meu caminho, é o caminho que Deus estabelece. Nesse caminho, gente, escuta para cá não, olha para cá. Nesse caminho, nós somos transformados, nós andamos nesse caminho, a nossa vida cresce, progride e prospera. É demais. E aí lembra que eu conversei com vocês, só estou aqui trazendo a memória para a gente continuar. E no passado Adão se entregou a Satanás, né?
Na verdade, ele vendeu, ele tirou, a natureza de Deus já não fazia parte mais do coração dele. Ele perdeu isso. Então ele se associou à natureza para fracassar. Esse é o homem sem Deus. É uma natureza que fracassa, que tem derrotas, é uma natureza que não progride. É uma natureza porque não tem Deus nisso aí. Gente, nada foi criado fora de Deus. Tudo está criado para ser inserido nele, é assim que funciona, né? E aí depois o que acontece? O resgate de Jesus, e o homem quando se associa a essa obra da cruz do Calvário, se entrega, ele agora tem, por ser nova criatura, uma natureza que o faz prosperar, crescer, progredir nesse mundo doido de fracasso, de derrota, de tanta miséria e tantas situações destrutivas. Nós temos hoje esse poder em nós, da pessoa do Espírito Santo, para fazer com que a nossa vida cresça, progrida e prospera. Diga amém, isso. Não abra mão desse teu direito. É teu direito ver a tua vida crescer, né? Ah, pastor, mas como é que isso acontece? Uma das coisas fundamentais é compreender que Deus nos deu um poder da escolha. E se as nossas escolhas estão alinhadas à verdade, a nossa vida cresce, progride e prospera. Eu li aqui, acho que foi na quinta-feira, o Salmo número 1, falando lá, ele é como árvore plantada junto às águas de descanso, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo o que fizer será bem sucedido, aleluia. Nós estamos ligados à fonte de água viva, que é Jesus, gente. Não tem como, mas é debaixo de uma direção. Então, só mais um verso aí, para a gente passar um versículo de hoje que eu quero ler contigo. Mas viver de maneira fracassada fazia parte da humanidade por uma herança de natureza afastada, mas não faz mais porque Jesus já pagou um preço, e você recebeu. Se você é uma nova criatura e o recebeu, você está nessa. Nós estamos nessa condição, gente, já não ter mais essa natureza que me leva a fracassar, que me leva à derrota, ao prejuízo. Eu não estou falando sobre enfrentar situações, não. Eu estou dizendo que no final dessa história, quando Deus fizer as contas, você vai olhar a tua vida, que ela cresce, progride e prospera. É impressionante. Se nós andarmos com Ele, debaixo da direção dEle, não tem como. Toda a direção de Deus, gente, é tremenda na nossa vida. Ela é perfeita para nos dar a vitória. Eu estava contando aqui na segunda reunião sobre Jericó, né? Quando então o povo de Deus passa por aquela cidade, né? Para tomar posse, do ponto de vista natural, não tinha como. Ela tinha uma muralha gigante. E a gente sabe pela história que a muralha era tão grande que lá em cima até podia passar carro, de tão larga que era. Mas Deus chega para Josué, e Josué olha a cidade, mas ele está debaixo da direção, da instrução de Deus. Aí Deus chega para Josué e fala assim: cara, vamos fazer o seguinte. Olha a proposta de Deus, obviamente já estava ali está. Quando Deus ele te dá uma direção, ele te fala através da verdade, gente, já está ali o poder de Deus. Vamos voltar aqui, segura aí. Mateus capítulo 14, quando Jesus fala para Pedro, Jesus está andando sobre as águas, e fala assim: vem, porque Pedro perguntou a ele: olha aí, se você é Jesus mesmo, então me manda aí sobre as águas. E quando Jesus disse vem, nessa palavra já está embutido o poder para andar sobre as águas. Então tem que entender que debaixo de um comando, de uma direção de Deus, já tem poder suficiente para nos dar vitória. Diga aleluia. É por isso que não tem como obter vitória fora da direção de Deus. Ah, pastor, eu estou correndo para cá e pedindo Deus para me abençoar. Cara, você está na contramão de ser abençoado. Nós temos que andar debaixo da direção de Deus, que Ele mesmo, o poder dessa verdade, abre as portas, quebra as barreiras. Então legal, Deus chega para ele e fala assim: então agora você vai pegar e vai dar 7 dias uma volta, né? E no último dia você vai dar 7 voltas ao redor da cidade, e depois vocês vão tocar a trombeta. Agora você vê, imagine um homem pensando: que brincadeirinha de Jesus, né? Ele está dando uma volta, e dá no outro dia, no 7º dia, dá 7 voltas e toca a trombeta. Não é que as muralhas caíram? Você crê nisso ou não? Ah. E aí não tem nada a ver com a minha capacidade, tem a ver com a direção de Deus, que é isso aí que nos vai dar a nossa vitória, né? Então, Mateus capítulo 16. Verso 17, passagem conhecida, mas muito importante. Quando chegam lá para... Jesus pergunta para os discípulos,
O que o pessoal está falando a respeito de quem eu sou? Ah, que você é Elias, você é um profeta, aquilo outro. E aí Jesus pergunta para eles: quem vocês dizem a meu respeito que eu sou? E aí Pedro falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. E aí a gente lê agora Jesus dando essa declaração: Pedro, ó, só quero te falar, isso aí quem te revelou não foi um homem não, mas foi meu Pai que está no céu. Veja, gente, que coisa maravilhosa. E aí Jesus ele fala no próximo verso exatamente sobre esse conteúdo, sobre ele ser a rocha, sobre a revelação de quem ele é, do Messias, da obra da cruz do Calvário. Está escrito ali: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. E veja, gente, não é uma questão assim da igreja ser edificada e as portas do inferno não prevalecerão do nada, só porque eu sou igreja. Ah, eu sou uma nova criatura, eu sou de Jesus, eu venho à igreja local e tal. Não, isso faz parte. Mas eu quero te falar que precisa acontecer algo, do qual aconteceu na vida, obviamente, de todos os apóstolos. A ação do Espírito Santo na tua vida tem que estar em alta. Nós temos que valorizar e compreender quem é o Espírito de Deus, como é que ele opera na nossa vida, e nós nos ligarmos a ele para recebermos dele compreensão do que nós estamos lendo. Então, em cima da revelação, a igreja será edificada, da obra de Jesus na cruz do Calvário, e as portas do inferno não prevalecerão. Não é maravilhoso isso, gente? Agora olha só que interessante, vai comigo o apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas, o verso número 11, ele falou: gente, eu quero que vocês saibam o seguinte, meus irmãos, que o evangelho por mim anunciado, olha só, não é segundo o homem, hein? Eu quero voltar aqui um detalhe aqui, ó. Olha o verso anterior, foi meu Pai que te revelou, cara, isso não veio por uma ideia do ser humano, um pensamento, não foi uma fonte humana que te falou isso. E Paulo disse assim, ó: o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é segundo a interpretação, o que o homem pensa, o que ele acha. Agora olha o próximo verso: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Você entende que o poder do Espírito Santo te revelando, trazendo à luz, né, a palavra que você lê, fazendo com que essa palavra ela fale contigo, ela ganhe cor no teu coração, isso é que é importante. Tem algo muito especial naquilo que a gente permite e pede ao Espírito Santo para nos ensinar, porque é através desse conteúdo de revelação, gente, que nós vamos ser edificados, e as portas do inferno não prevalecerão. É muito legal que diante de situações que eu enfrento e você também, quando você recebe uma palavra de Deus, e você sabe que o Espírito Santo te mostra algo na verdade, ali já está a tua vitória. Seja o posicionamento que for, seja te pedindo para fazer algo, seja te pedindo muitas vezes para ficar quietinho que eu vou te dar a vitória. Eu já tive experiências assim. Já tive experiência do Espírito Santo só dizer assim para mim: não faça nada, eu sou a tua justiça. Aleluia, hein? Se ele não tivesse falado, eu ia ficar nervosinho para lá e para cá, tentando arrumar um negócio e dando um jeito de resolver, mas não vai funcionar, porque nós temos que aprender rapidinho a nos lançar diante da direção dele, que é a sua voz. Tudo que a gente está sendo ensinado, gente, não é para a gente se intelectualizar a respeito de Deus, é para que a gente use na prática diante da coisa que a gente enfrenta. A gente enfrenta intimidações e situações que nós precisamos de uma palavra de Deus. Algo que venha lá dentro, bum, explode na forma de revelação, traz segurança, traz certeza. Deus me mostrou, Ele me falou. E Ele vai fazer através da sua palavra. A gente é muito rápido para tentar resolver situações da nossa vida. E a gente quer fazer na força do braço, na humanidade, não vai dar certo. Eu não posso, não fui criado para dar solução à minha vida. Mas agora, entendendo que eu estou em Cristo Jesus, eu compreendo que agora eu sou direcionado por uma palavra dele. Então agora as minhas decisões e escolhas são baseadas na verdade. Quem está dormindo, diga amém.
Opa, peguei um dorminhoco aqui. Brincadeira. Preste bem atenção, gente. Deixa eu te falar isso. A igreja, a nova criatura, era um mistério. Durante séculos isso aí foi guardado. Era uma palavra profética para frente. Hoje a gente compreende, lendo hoje o Antigo Testamento, a gente compreende aonde nós estamos. Então é um privilégio poder viver nessa fase que a gente vive. Então veja, Colossenses capítulo 1, verso 26, o apóstolo Paulo disse: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Veja, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está falando sobre a nova criação. Esse aí é o âmago da nova aliança, a nova criação, é a transformação. Isso aí faz toda a diferença no dia a dia da nossa vida. Então a igreja, eu quero te falar, ela é uma resposta resgatadora, obviamente. Obrigado, Henrique. Resgatadora lá, do amor de Deus, do fracasso do homem. É por isso que essa nova aliança, gente, ela é mais do que vencedora. Ela já está estabelecida para a eternidade. Ela é perfeita do ponto de vista de quem a fez. A proposta foi de Deus. Então, eu quero te falar que o nome da igreja, a nova criatura, está intimamente ligado à vitória de Jesus na cruz do Calvário. Jamais pense separado disso. Jamais olhe para Jesus e a obra dele. Eu sei, ele ressuscitou dentre os mortos, mas de nada teria adiantado ele ressuscitar dentre os mortos se não fosse para me transformar. Nós temos que olhar em conjunto. Você tem uma ideia? A maior parte da igreja não olha isso em conjunto, olha assim meio separado. Eu sei, Jesus fez uma obra, eu estou aqui. É mesmo? Deixa eu te provar algo. Vá comigo em Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2, está escrito assim no verso 5: e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, isso está lá no primeiro verso, mas beleza. Ele nos deu vida, juntamente com... Opa, então não está separado. Porque, pastor, por que o senhor está falando assim? Eu estou falando assim porque está escrito, juntamente. Porque veja, Jesus chegou para mim, eu falo para o Sérgio, Jesus fala para mim: Alinho, fica tranquilo que eu vou no teu lugar. Ele só foi me substituir, mas eu fui sendo representado por ele. Então olha só o próximo verso, a gente vai lendo aqui, ó: nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, ó, juntamente com Ele, nos está falando de quem? Eu e Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Não tem como eu separar, olhar para a obra de Jesus e declarar: pô, perfeito, Jesus venceu, tá, ele venceu como substituto, eu venci também. Não separe a vitória da obra de Jesus da tua vida, porque se eu sou nova criatura, é o selo dessa vitória, aleluia. Não tem como separar. Alguém está compreendendo aonde a gente está chegando? Eu nunca posso ver a nova criação, esse conteúdo de nova aliança, sem essa marca, a marca da vitória sobre as trevas. Jesus venceu. Aquilo que nos atrelava às trevas era uma natureza que já estava condenada. Ele me substituiu na cruz do Calvário. E agora nós recebemos aquilo que Ele me deu. Ele deu a mim e a você a vida dEle. Ele levou a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Aleluia. Eu falei aqui domingo passado sobre a paixão de Deus nesse conteúdo. Então é algo que eu não posso ver separado. Eu quero te dizer, a natureza da igreja é vencedora. A minha natureza como nova criatura é vencedora. Ela é o resultado da vitória concreta de Jesus. Então vamos lá, prosseguindo. A igreja,
Ela nasce, a nova criatura, da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso e insistindo? Porque a gente tem que enxergar bem isso. Não é uma questão, gente, de olhar, e eu sei que isso aqui influencia demais, né? Tem dia que a gente acorda sentindo tudo, né? Hoje eu estou estranho. Hoje eu estou assim e tal. Quando a gente não fica pensando uma opção de coisa errada a respeito de nós mesmos. Quando o inferno também não aponta as nossas falhas e erros e fica massacrando a gente numa condenação. Quem está vivo aí? Cara, nós temos que aprender a separar muita coisa. E quem disse que essa parte que falha, que erra, ela é simplesmente a verdade a respeito de uma obra feita na cruz do Calvário? Porque se Jesus fosse morrer só para os perfeitos, ele não ia morrer por ninguém, porque não tem. Então, eu estou gostando desse papo, pastor, é legal. Só que a gente tem uma visão muito humana para olhar de frente do espelho e sentir uma porção de coisa, está enfrentando uma porção de problema, e a gente está ali pensando 1001 coisa errada a respeito de nós mesmos. Esse é um problema. É por isso que esses fundamentos, eles têm que ser levantados nesses dias. Eu não sou esse homem exterior que sente, eu sou um homem interior nascido de novo. Aí, em Cristo Jesus, assentado em lugares celestiais. Eu tenho que ter esse fundamento, porque a proposta do inferno é me chamar para um combate, ou dizer que eu estou caidinho. É aquele sentimento de fracasso, é aquele sentimento que... O sentimento não diz nada, o que está estabelecido é eterno, está feito, acabou. Não tem fundamento maravilhoso do que esse, cara. A vitória da obra de Jesus, da cruz do Calvário. E todos quanto creem, se tornam novas criaturas. Obra dele mesmo. Não é obra de homens. Então a igreja nasceu. Eu quero te falar isso. Vitória é a natureza. Diga, natureza. A minha natureza, ela é vencedora. A natureza, por ser nova criatura, é vencedora, porque olha só, eu já tenho isso. Se eu cair aqui durão, beleza, os pastores vão fazer meu sepultamento, todo mundo vai chorar, não sei se vai todo mundo, mas tudo bem. Aí beleza, aí já fui, cara, estou na casa do meu Pai Celestial para sempre. Nem a morte, cara, pode interromper a vitória que você tem, aleluia! E eu também, por causa da natureza. Para pensar, você é corpo de Jesus Cristo. Nós somos santuários vivos dele. É o que está escrito. Não adianta tentar entender com a cabeça, não é bem assim não. Pastor, isso é um jeito espiritual de dizer. Ei, olha o inferno te confundindo. Se está escrito aqui que ele ressuscitou, e nós ressuscitamos com ele, e nos fez assentar em lugar celestial, eu não estou aqui na igreja, eu estou lá. A minha plataforma de encarar e de focar as coisas, não pode ser essa plataforma humana de pensar. É por isso que a maior parte de situações que a gente enfrenta, e uma boa parte de pessoas da igreja, elas não conseguem ultrapassar isso e vencer, porque elas abordam do ponto de vista natural. Eu não posso abordar, é agora que eu tenho que usar minha fé e entender quem nós somos. Você exerce uma autoridade que você tem porque você sente ou porque você acredita nela? Eu exerço uma autoridade de dizer, recua, trevas, toda arma forjada contra mim não prosperará. Enfermidade, sai fora, eu estou te dando uma ordem no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus foi dado para quem? Para a nova criatura que acredita. Isso é interessante. Nós acreditamos na força da nova criatura, no dia a dia de coisas que acontecem com a gente. Será que eu estou reconhecendo no meu dia a dia, que eu entendo que eu tenho promessas que me pertencem, uma herança, e eu estou insultando porque eu não estou vendo isso? Não vai dar certo. Ele não pode chegar assim, ali, entrei na tua vida e vou fazer o que eu quero.
Não, daqui você não passa, meu irmão. Meu irmão não, não sei quem é você, mas... Sai para lá, aqui não. A igreja tem ou não tem autoridade? Vá comigo aqui, rapidinho, Romanos, capítulo 5, eu creio que eu li semana passada, mas eu quero trazer a memória. Eu sei que você está pensando, né? Mas vai meditar sobre isso. Meditar é pensar. Romanos 5,17, Paulo fala assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, falando a respeito de Adão, reinou a morte, é isso? Condenação, Deus tinha falado para ele, se você comer, você vai morrer. Então ele agora tem uma natureza atrelada às trevas. Muito bem. Muito mais, diga muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. E, gente, só de falar assim, reinar em vida é o seguinte: é porque agora a gente tem autoridade, é porque agora o domínio está na nossa mão. O conteúdo de reinar em vida é enfrentar situações adversas, intimidações e tantas coisas doidas e vencer. Não eu, mas é através da minha escolha, da minha decisão, é o meu posicionamento que eu faço com base numa crença, em algo revelado pela verdade. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Mas não, a gente está lá enfrentando uma situação e é muito rápido o humano querer resolver. O lado humano de tomar uma decisão, o lado, não, peraí, eu tenho uma ideia. E a primeira coisa que eu tenho que descartar é a primeira ideia. Você está aí para tomar uma decisão essa semana? Se está na primeira ideia, pode sair dela. Veja que és profeta, aleluia. Eu estou conversando contigo coisas simples do nosso dia a dia, que é isso que faz a gente ficar peneirado. Pastor, não entendo, eu sou nova criatura, eu estou na igreja, eu louvo a Deus, aleluia. Cara, mas no dia que eu tenho que fazer uma escolha, que eu tenho que tomar uma decisão, eu vou lá e embrulho, em vez de fazer uma decisão baseada numa verdade que o Espírito Santo me mostra, em base em algo que ele tem a me dizer, ele vai cochichar no seu ouvido: Elinho, tu está enfrentando isso, mas eu vou te falar, é isso e isso. Cara, que é isso, rapaz? Você viver com Deus Todo-Poderoso que vai cochichar no seu ouvido, algo que vai te mostrar tudinho. Mas não, eu vou lá, no ímpeto da minha cabeça, eu já sei, vou lá, já sei, estou lascado. Não faz parte da tua vida. Não pode mais, gente, nos dias que nós estamos vivendo, terríveis, dias de tanta angústia, de tantas coisas destrutivas, nós aí saímos tomando decisões, porque a gente acha, a gente pensa, eu penso que é assim, me deu essa ideia. Não façam isso. Aí a gente aprender a ter todo esse controle, que a gente está debaixo de um comando. Eu sou corpo, Jesus é a cabeça. O Espírito Santo vai me mostrar algo. Mas eu quero fazer isso. Segura, rapaz, amarra você no poste. Nós já sabemos disso, pastor, mas eu estava de cabeça quente. Eu sei, não dá certo, cabeça quente só quebra. Todos nós aqui temos experiência desse tipo de fracasso, que é meramente humano. Eu não sou assistido por Deus. Eu preciso permitir para reinar em vida, e está escrito aqui, que não é reinar num conteúdo meu pessoal, está escrito assim, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Novamente eu trago esse conteúdo, eu não estou desassociado dele, eu estou nele. Ele é o comando, ele é a voz, ele é a direção. Por isso que ele é uma direção a ser seguida. Quem está entendendo isso nessa manhã? Porque essa é a força da nova aliança, cara. Essa nova aliança nos faz vencer nesse mundo. Você pode abrir em 1 João 5,4, ainda vou continuar falando. No próximo domingo, vem para cá que eu vou te mostrar algo muito legal.
Vou te falar algumas coisas que o inferno muitas vezes ele joga na nossa frente, tentando impedir da gente enxergar isso. A 1 João 5,4 diz que todo que é nascido de Deus, a nova criatura, vence. Gente, isso aí não é brincadeira, é verdade. Por quê? Nós temos uma natureza vencedora. Vence o mundo. Vamos colocar em outras palavras, as lutas, as adversidades, os testes. Agora, esta é a vitória que vence o mundo. Bom, eu estou qualificado como nova criatura, tenho uma natureza? Legal. Então vamos lá, sou de Jesus, socorro, beleza. Então vamos para o combate, beleza, nós vamos ali para estabelecer a vitória. Beleza, mas a gente estabelece no exercício da nossa crença. É aquilo que eu te falei, que está lá. É a minha escolha, a minha decisão. Eu vou fazer essa pergunta nessa manhã. Que escolha e que tipo de decisão eu tenho feito? Eu tenho tomado? Na prática de situações, por exemplo, em relacionamentos, como é que eu tenho escolhido? O que eu tenho escolhido? Qual é o tipo de comportamento? Gente, faz toda a diferença. Nós somos o produto das nossas escolhas. Se eu não gosto da minha vida, eu tenho que dar uma olhada nas escolhas que eu fiz. Agora, se eu quero acertar para frente, a partir de hoje eu tenho que plantar escolhas certas para Deus me levar aonde eu preciso chegar. É simples. E há anos que eu estou na igreja, eu vejo pessoal patinando nisso aí, porque quer ver vitória, mas escolhe errado, não dá certo. Quem não me dá vontade de entrar dentro de você? A gente vai aprendendo cada vez mais a ser sólido na palavra como escolha. Porque é ela que me dá a vitória. É ela que abre o caminho. Josué, 7 voltas. Na última volta das 7, toca a trombeta. Exatamente o que Josué fez e deu errado. Deu certo, pastor. E o que Josué tem a ver com aquilo? Quase nada, a não ser responder a Deus. O Espírito Santo vai chegar e vai te falar assim, nessa situação, vai lá e perdoa. De forma alguma, capeta. Quem está falando comigo? Não pode, porque olha só, o meu direito, é minha justiça, fez isso comigo, e eu fico lá, Esse é o problema do ser humano, fica, está dando ré mesmo, não está andando para frente. O Espírito Santo mandou uma passagem aqui, eu vou terminar com essa passagem, vamos dar uma lida aqui em Jeremias, meu Deus. Pastor, a gente é cabeça dura. Vai amolecer, aleluia. Jeremias capítulo 7. Isso não é novo, gente. Mas a nova criatura tem que compreender, é uma composição. Temos uma natureza vencedora? Sim. Mas a gente coopera com Deus, fazendo a escolha e tomando a decisão que Ele nos direciona. Então, terminando, Jeremias 7. Verso número 23, por favor. E Deus falando, mas isso eu ordenei para o povo dele, no passado. Eu ordenei para eles dizendo o seguinte, dai ouvidos à minha voz. A gente dá ouvido a tanta coisa, cara. Mas a gente deveria dar ouvido a uma só voz. A voz do Espírito Santo, através da palavra que nos direciona em tudo. Aí vem cá, sabe o que é ruim? É a gente ouvir algo que a gente sabe que é certo, mas está contrário à nossa vontade. Aqui é que dói. Mas é justamente isso que eu tenho que entender. Se Deus vai me colocar no trilho, é porque Ele precisa me corrigir muitas vezes. Se Ele diz que é perdoando que as coisas se resolvem, quem sou eu para achar que não é assim? Você entende? Ele pega lá no calcanhar mesmo, numa boa. Mas eu tenho que compreender que a direção que Ele me dá como voz, a respeito da situação que eu vivo, ela é vencedora. Ela me dá vitória. Então vamos continuar, ele diz lá assim, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo, andai, diga andai,
Então está falando sobre escolhas, falando sobre comportamentos, decisões. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Não é essa a proposta de Jeremias para uma nova aliança, de uma nova natureza que faz com que a gente progrida, prospere no dia a dia? Não está desassociado, pastor, então quer dizer que eu já sou de Jesus e aí vem uma vida de progresso e crescimento e prosperidade do nada? Não é assim que funciona, eu tenho que cooperar com Ele. E veja o que dá no próximo verso, que é muito bom. Mas aí Deus falou assim: mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram, veja só, nos seus próprios conselhos. É o que a gente mais faz, porque é a primeira coisa que aparece. Não, eu acho, eu penso, eu tenho uma ideia. Andaram nos seus próprios conselhos, e a palavra declara na dureza do seu coração. E veja, ainda fala um coração maligno. Agora, esse é o detalhe: andaram para onde? E não para? Você vê? Pastor, mas eu sou responsável por fazer a minha vida? Não, eu sou responsável por responder a Deus. Ele fará a minha vida. Esse detalhe é fundamental. É incrível como Deus abre oportunidades de nos abençoar em todas as áreas, financeira, quando a gente entende o que é ser um dizimista, um ofertante. A gente tem isso no coração, tem entendimento, então a gente vai lá e responde a Deus dessa maneira. Cara, oportunidades aparecem, você não faz ideia, porque Ele promoveu. Ele está construindo a minha vida na minha cooperação de responder a Ele. A nova criatura tem essa natureza vencedora mesmo, não tem jeito. Mas se ela não responde ao comando da verdade, ela não vê isso sendo estabelecido na prática. Ninguém vai tirar isso de você. Eu sou uma nova criatura, você também, assentado em lugares celestiais, e o inferno está debaixo dos nossos pés. Bom, pastor, mas eu quero mais. Isso é bacana, você me falou, mas eu quero no dia a dia vencer. Legal. Então eu preciso fazer escolhas, tomar decisões com base na verdade, na direção de Deus. Alguém está compreendendo nessa manhã? Mamão com açúcar? Porque eu não fico pensando, eu deixo Deus falar para mim, Ele já me disse, então vou lá, mando ver. Obviamente tem essa ousadia, porque é um exercício de fé, é algo que Deus nos pede, mas nós vamos andar para frente, não para trás. Diga amém. Então fique de pé nessa manhã, aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas, assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail,
e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.